Salve Nação Santista, sou o Felipe Hipólito, está começando mais um episódio do podcast do Peixão. Hoje para a gente falar um pouquinho de alguns assuntos aí da semana, né, repercutir um pouquinho a eleição, né, histórica aí já com o voto virtual do último sábado, falar um pouquinho também desse jogo de quarta-feira importantíssimo, né, que todo santista não vê a hora de chegar quarta-feira aí, jogo da Libertadores contra o Grêmio, e também um pouquinho essa situação aí do Pituca, uma nova proposta aí que vai ser analisada, né? Bom, comigo sempre aqui Matheus e Longo. Fala, Matheus, tudo bem? Tudo tranquilo, Felipe. Um abraço para a torcida santista, para o Longo, e vamos que hoje tem bastantes assuntos aí para a gente comentar. É isso aí. E aí, Longo? Fala, Felipe. Fala, Matheus. Tudo beleza por aí? Por aqui tá tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos falar um pouquinho de Santos aí para começar a semana em grande estilo. É isso aí. Bom, para a gente abrir então um pouquinho o nosso debate, vamos abordar um pouquinho essa eleição, né, do dia 12 de dezembro, depois de alguns meses aí, em especial as últimas semanas, né, bastante agitadas na política do Santos. Andrés Rueda, né, foi eleito no último sábado, aí, 12 de dezembro, com 3.936 votos, né, 48,4% dos votos. Foi uma eleição histórica, né, com a grande inovação que eu e vocês e muitos santistas esperavam, né, que foi o voto virtual. Houve 5.748 votos. Foi uma eleição também com recorde de votos, né, a eleição que mais teve votos para a presidência do Santos, né, 8.154 votos. E agora o Andrés tem o desafio aí, né, de realmente tentar conduzir o Santos aí no rumo do profissionalismo, para ter uma gestão mais profissional, que é algo que a gente espera há muito tempo. Acho que desde a gestão do primeiro mandato do Luiz Álvaro, né, o famoso Laor aí, a gente vem sofrendo, né, com certeza a gente vem sofrendo com gestões bem ruins, inclusive a do Pérez, a do Rolo também já tem algumas besteiras aí feitas, na minha opinião, complicado. O que vocês pensam então? Começar com o Longo, o que você achou dessa eleição, desse processo e dessa vitória, né, do Andrés Rueda aí, novo presidente do Santos para os próximos 3 anos? O Rueda era o grande favorito das eleições desde o princípio. Por mais que saíram pesquisas dando outros resultados e tal, quem acompanha assim, o Santos, quem estava por dentro das eleições, como a gente que fez as entrevistas aqui com os candidatos, a gente via o Rueda como favorito, principalmente entre boa parte da torcida santista. E independente assim, se ele vai fazer uma boa gestão ou não, a gente espera que faça, porque talvez a vida do Santos dependa de uma boa gestão do Rueda, o Santos já sai vitorioso de qualquer forma dessa eleição. Por quê? Porque a eleição com o voto à distância e a permissão para que pessoas que não fossem só de Santos ou da capital, com os 2 colégios eleitorais, vamos dizer assim, em Santos e na capital. Ou mesmo só do Brasil, né? Porque houve 10 países, né, representados. Sim, eu ia chegar até nesse ponto, né? Que foram 10 países que votaram nas eleições do Santos. Eu acho que isso assim, é um avanço muito grande, porque o Santos tem um grande problema de ter pessoas com um pensamento muito provinciano. É aquela questão de o Santos é de Santos e ninguém pode mexer. Não, o Santos não é de Santos. O Santos é do mundo. Então, eu acho que, independente agora do mandato do Rueda, que começa no dia 1º de janeiro, a gente ainda não sabe como vai ser, o Santos, a instituição Santos Futebol Clube, já sai como a grande vitoriosa dessa história. E aí, Matheus? Foi um processo aí que a gente aprendeu bastante, né, com essas entrevistas e tudo, e agora o resultado, né? Andrés Rueda aí, o resultado do processo, os sócios optaram pelo Rueda. Diga lá, Matheus. A gente entrevistou todos os candidatos e, pelo que a gente acompanhava, conversava com muitos torcedores pelas redes sociais. Tudo bem que rede social é uma bolha, né? É uma bolha, o resultado que está na rede social, às vezes não vai dar mesmo no online, né? Mas uma coisa que eu gostei muito da eleição do Santos foi pacífica. A gente vê a eleição no Vasco, no Corinthians e outros clubes que tem confusão. Tem gente que vai na justiça para tentar impedir a eleição.
Tudo bem que na sexta-feira, no dia antes da eleição, teve um camarada que tentou barrar o voto online, mas não conseguiu ter êxito na sua ação, então teve o voto online. Foram quase 6 mil votos pela internet. E quem votou de forma online falou que foi muito fácil, muito rápido. Então foi pacífico, tanto na Vila Belmiro como na Federação. Não teve confusão, foi um clima de fraternidade, né, de amizade. Eu vi fotos de gente de várias chapas cantando um hino, se abraçando, não teve confusão. O voto online foi um sucesso absoluto. O Santos entrou na modernidade com esse voto online, então isso eu gostei muito da eleição do Rueda em si. O Rueda era o favorito, como o Longo falou e tal, mas acho que foi surpreendente o número de votos que ele teve, que foi um massacre. Só ele fez gente no conselho, então teve uma discussão sobre listas de conselho para cá, para lá. O Rueda fez os 240 nomes no conselho. O Rueda não vai ter, teoricamente, oposição. Daí o Rueda até falou um negócio muito interessante, uma das entrevistas que ele deu depois, né? Que ele até não gostou de não ter oposição, que ele fala que eles não são conselheiros do Rueda, são conselheiros do Santos, né? Que tem que fiscalizar o trabalho do Rueda, que não é mais conselheiros do Rueda, e sim conselheiros do Santos. Mas essa votação surpreendente, 48%, acho que deixa um recado do torcedor santista, que ficaram nos debates, ficaram tentando pegar o Rueda por trás na questão que ele não sabe de futebol, que ele não entende de futebol. Mas eu acho que os outros candidatos não entenderam que o santista não quer saber se o cara sabe de futebol. Porque o Santos, mesmo nessas gestões muito ruins, o Santos sempre no futebol conseguiu fazer boas campanhas. Então, o santista na seleção não estava tão preocupado se o gestor, se o candidato sabia de futebol. Ele quer saber, ele queria e elegeu uma pessoa que sabe de gestão, que sabe da parte administrativa, financeira. E dos candidatos, com todo respeito aos 6, quem na sua vida profissional executou foi o Rueda. O Rueda foi diretor na área de tecnologia da Bolsa de Valores, trabalhou em outras empresas. Em 2000, ele ergueu uma empresa do zero, chegou a ter 6 mil funcionários, com um orçamento muito grande, e eu acho que ano passado ele vendeu por mais de 200 milhões de reais essa empresa. Então, quem vai falar de um cara desse? Então, o Rueda é um cara que comprovou na sua área profissional seu êxito, na área administrativa, na área financeira. Então, acho que esse foi o diferencial do Rueda. Ele é um cara que na parte administrativa e financeira, o santista acredita muito, porque ele saber o nome de futebol, o santista está deixando em segundo plano, porque ele está vendo que não adianta o cara saber de futebol, não, porque no futebol mesmo o Santos vai bem, o Santos está nas quartas finais da Libertadores, o Santos está bem no Brasileirão, o Santos já fez várias campanhas de vice-campeonato. O nosso problema de gestão é da parte financeira. E outra, né, Matheus, isso que você falou, é bom lembrar que, assim, a gente espera, né, que ele cumpra isso que ele tem dito, né. Ele foi um dos candidatos que mais falaram em gestão colegiada, né, em você realmente tomar as decisões em conjunto. Então, se ele realmente não é um grande conhecedor de tática, de futebol e tudo bem, isso a gente vai perceber com mais clareza ao longo do tempo, né. Mas se ele realmente adotar uma gestão colegiada, vão ser várias cabeças pensando. Então a chance de você ter decisões mais acertadas é maior. Os últimos presidentes do Santos, o Pérez mesmo, sempre deixou isso muito claro, que não existia praticamente CG. As decisões eram monocráticas, eram decisões do Pérez. Né? Agora, teoricamente, é o que a gente espera, né? Que o Rueda faça isso. Ele foi um dos candidatos que realmente mostraram que defendem mesmo uma gestão colegiada, né? Que é adotada em muitas empresas, em grandes empresas inclusive. Foi um dos candidatos também que mostraram, apesar de algumas pessoas tentarem, acho que desvirtuar isso um pouquinho, mas o Rueda sempre foi claro nas entrevistas que ele era favorável ao voto à distância, né? Então ele foi um dos candidatos que se mostraram a favor do voto à distância também. Eu votei também, né? Votei de forma online, votei pelo celular, foi muito rápido, né? Até esperei um pouquinho com receio naquele começo ali, que abriu às 10 horas, né, para a votação ali. Achei que no começo poderia dar algum probleminha, né, tá muito sobrecarregada a rede. Mas os relatos das pessoas de modo geral é que não houve problema, né, foi que não houve problema. Então eu votei por volta de umas 11 ali, eram 11 e pouco, né. Votei de forma muito tranquila. E, enfim, o Rueda realmente era o favorito, a gente sentia isso, né, pelo que a gente conversava, né? Eu converso com vários sócios e a maioria das pessoas com quem eu conversei realmente
me dava a entender que votaria no Rueda, que estava bem propenso a votar no Rueda. Claro, como o Matheus falou, né, o Twitter, né, e outras redes sociais, às vezes você entra em determinada rede social e o nome que está mais forte às vezes não é necessariamente aquele que é o favorito, né? Mas de modo geral, com quem eu conversava, eu sentia que o Rueda tinha uma boa probabilidade de vencer, né? Inclusive ele foi muito bem, né, na última eleição, em 2017, ele ficou empatado ali em segundo lugar com o Modesto Roma, né? Poucos votos, salvo engano, acho que 160 votos, né, de diferença para o Pérez. Mas enfim, a gestão Pérez foi eu particularmente esperava que fosse uma gestão bem melhor a gestão do Pérez, então para mim particularmente como torcedor, né, como sócio, foi bem decepcionante, mas agora a gente faz votos aí de que o Rueda possa fazer uma gestão bem diferente, né? Ele tem o discurso de deixar um legado de profissionalismo, deixar processos, de fazer com que o Santos tenha a sua própria forma, né? Isso fique muito claro, muito documentado ali, de tocar o clube, deixar isso como legado. A gente espera que ele consiga fazer isso, né? As entrevistas dele, ele mostra que tem muita propriedade, né, no que se refere à gestão, à questão financeira, né? E mostra essa vontade de fazer uma gestão colegiada e ouvindo o sócio, que também é muito positivo. Se ele realmente colocar isso em prática, procurar realmente fazer isso, eu acredito que pode ser sim uma gestão muito melhor que as gestões dos últimos 9 anos, né? Que a gente fala que é o trio ali que santistas, nossa, realmente ficaram bem, né, frustrados ali, né, que seria o Odílio, o Modesto Roma Júnior e o Pérez, né? E o Rolo também, que o Rolo também já tem, sinceramente, tem me desapontado em alguns pontos já da curta gestão dele. A gente espera que a gestão do Rueda seja bem diferente disso. Eu espero particularmente que seja uma gestão transparente, né? O Rueda particularmente me passa uma imagem de ser um cara íntegro, um cara muito sério, né? E eu espero que de fato ele consiga se manter assim, porque pode e deve haver pressões políticas, de repente, para que sejam feitas coisas erradas, para que não seja tão transparente assim e tudo mais. Então, é isso que eu espero. E ele tem uma grande responsabilidade, né? Como o Matheus citou, que é essa questão de ter feito aí, a única chapa que conseguiu fazer conselheiros, as outras não alcançaram os 20%, né? Que é o percentual mínimo ali de votos. O Marino chegou perto ali, né? O Agostinho teve mais ou menos 100 votos aí a menos que o Marino, mas nenhuma chapa chegou aos 20%. Então ele tem uma responsabilidade grande por essa votação expressiva, né, histórica, e nós sócios, nós torcedores também, porque os conselheiros que são ali do Rueda, creio que, né, até pelo que eu tenho visto dos nomes aí, há muitas pessoas realmente muito comprometidas com o clube que vão de fato fiscalizar e cobrar do Rueda, mesmo sendo da chapa, vão cobrar que ele faça boa gestão, mas pode ser que alguns conselheiros, por serem do mesmo grupo, de repente não cobrem tanto assim. E aí o sócio tem que ficar muito atento, cobrar. Há também os conselheiros efetivos, né? Que são aqueles conselheiros que já são fixos ali, e esses são cerca de 60, salvo engano, né? Eles vão, né? Podem ser até um grupo de oposição dentro do conselho também, se eles forem ativos, né? A gente espera que sim, mas a gente não sabe, mas pode ser uma oposição que é algo salutar, é algo positivo, como o próprio Rueda já falou, né? E é isso, a gente tem que realmente cobrar agora, né, que ele realmente faça, procure cumprir o que ele prometeu. O Rueda não fez promessas mirabolantes, né? Acho que isso foi um ponto a favor dele também, não fez promessas, né, de investimentos e aquelas coisas que às vezes ficam muito abstratas, né? Então ele fez propostas mais concretas e tem essa carreira profissional que pesa muito a favor dele, porque tem uma carreira bem sucedida, né? Um empresário bem sucedido aí, a ponto de começar do zero uma empresa e depois vender essa empresa por 600 milhões, né? Então a gente espera que ele faça mesmo uma boa gestão, que a gente possa acompanhar isso bem, né? Que os sócios, inclusive as mídias aí santistas, né? Como o nosso podcast, fiscalizem, cobrem, estejam em cima, né? E que seja uma gestão aí bem diferente das últimas gestões. Em relação ao voto online, é uma conquista fantástica, e agora até vi uma entrevista do Marcelo Teixeira falando que o próximo passo é estabelecer uma confirmação facial, né? E até o Rueda comentou isso na entrevista para Santa Cecília TV, no último domingo, né? Então a gente espera que realmente
aprimore, deixe ainda mais seguro o sistema, mas o fato de já ter funcionado e não ter tido reclamações, praticamente não teve reclamações, um ou outro pontualmente que citou um outro problema aí, mas de modo geral, acho que 99% dos sócios aí que fizeram a opção pelo voto virtual, né, e foram votar, porque alguns simplesmente não votaram, né, não quiseram votar, mas os que realmente fizeram a opção de votar, né, depois de terem escolhido o voto virtual, não tiveram problemas. Santos e Grêmio, né, o bendito Santos e Grêmio da próxima quarta-feira, né, às 7h15 da noite, na Vila Belmiro. O Santos empatou em 1-1 com o Grêmio, né, pelas oitavas de final na quarta-feira passada, né, lá no Rio Grande do Sul, na casa do Grêmio, né, na Arena do Grêmio, com aquele pênalti muito polêmico, né, no final do jogo e muitos gols perdidos também. Eu particularmente acho que merecia muito a vitória, mas de qualquer forma o Santos empatou lá e agora pode empatar por 0-0, né, no jogo de volta, ou se ganhar ou empatar por 0-0, passa no tempo normal, 1-1 pênaltis, né, e empates, né, com mais gols, aí o Grêmio fica classificado pelo critério do gol qualificado, né, o gol fora de casa. Começar então com o Matheus. Matheus, qual que é a sua expectativa para esse jogo? Você tem algum palpite de como o Cuca vai armar esse time, o meio-campo ali que está bem desfalcado? Então, Felipe, a gente já está pensando no jogo desde domingo, né? Nem deu muita bola pro jogo contra o Flamengo, que o Santos usou o time reserva e perdeu de 4-1. Então, o Santista está pensando nesse jogo desde domingo, porque é o jogo mais importante do ano para o Santos. O Santos, que todas as suas dificuldades financeiras, o caos administrativo que o Pérez proporcionou em 2020, com todos os problemas, o Santos está um jogo de chegar a uma semifinal de Libertadores, ficar entre os 4 melhores times da América, o que não acontece desde 2011, quando o Santos foi campeão da Libertadores, lá com Neymar e companhia. Então, é um jogo vital, um jogo muito importante, mas eu reitero a minha opinião, não tinha falado aqui no podcast, porque a gente não comentou sobre, acabou não fazendo o programa comentando sobre esse confronto. Eu curti com a minha opinião racional que o Grêmio é o favorito. O Grêmio tem mais peças, tem mais time, talvez vai ter a volta do Jean-Pierre e do Jean-Pierre, vai ter a volta do Jean-Pierre, talvez, que é um meia com muita qualidade técnica, que faz a diferença. Não jogou no jogo de ida, a gente viu a diferença, o Santos engoliu o Grêmio no meio de campo, então é um jogador que faz a diferença. E o Santos não vai ter o Pituca, que é o pilar no meio campo, um jogador com uma qualidade muito grande, cresceu demais nas mãos do Cuca. O Pituca estava muito mal com o Gesualdo e com a chegada do Cuca, o Pituca cresceu demais de produção e virou um dos principais jogadores do time. Eu considero ele um pilar nesse time do Cuca. Não vai ter o Soteldo, que é o cara que quebra linhas, que um lance pode resolver o jogo. Por mais que o Lucas Braga está jogando bem, é esforçado, cumpre um papel tático importante, você não ter o Soteldo é também uma perda grande, por mais que o Lucas Braga também foi muito bem no jogo de ida. O time inteiro do Santos praticamente foi muito bem no jogo de ida e merecia até vitória. Foi até prejudicado pela arbitragem, na minha opinião. Mas são 2 jogadores importantíssimos que o Santos não vai ter. E o Grêmio já tem mais time, na minha visão, e talvez vai ter a volta de Jean-Pierre. Então, é uma tarefa ingrata para o Santos, para o Cuca. Vai estar com o time descansado, porque poupou no domingo. Mas vai ser uma tarefa muito complicada, então eu acho que o Grêmio é favorito, mas o Santos tem possibilidade, o Santos tem condição, o Santos compete contra qualquer time do Brasil. Esse time do Cuca é muito forte, psicologicamente, ele consegue competir contra Flamengo, contra Grêmio, contra Atlético Mineiro, contra Corinthians, contra Palmeiras, então ele tem essa força, e tira uma força que a gente às vezes nem acredita, nem o torcedor às vezes acredita, e esse time do Cuca consegue tirar uma força que a gente às vezes acha que não é possível e consegue. Então, o Grêmio eu acho que ainda é o favorito por ter mais time, mesmo o Santos jogando pelo 0-0, mas não dá para duvidar do Santos, não dá para duvidar desses jogadores, que mesmo com salários atrasados vem honrando a camisa do Santos, não dá para duvidar do Cuca, da capacidade do Cuca, porque ele engoliu o Renato Gaúcho no jogo de ida, mas eu ainda considero o Grêmio um pouco favorito pela essa situação, e principalmente pelos desfalques. E no meio de campo que você perguntou, né? Quem entrar na vaga do Pituca é uma tarefa difícil. O Giamota não tem condição de jogar no Santos, provou mais uma vez contra o Flamengo. O Alisson também não... Eu não sei se seria a peça ideal, o Alisson não vem também fazendo grandes atuações.
Tem uma tarefa ingrata. Eu honestamente não sei quem eu colocaria, porque o Cuca não tem opção. Ele só tem o Alisson e o Giamota praticamente para colocar. Se ele não colocar o Alisson ou o Giamota, ou vai improvisar alguém, ou vai colocar o moleque da base que não tem minutagem o suficiente. Você coloca o moleque da base nesse jogo, pode estar queimando o moleque. E aí, Longo? Eu concordo, assim, praticamente tudo que o Matheus falou. Eu acho, assim, que o Grêmio é favorito, apesar da vantagem do Santos e o jogo ser na Vila. A gente vê que essa história de mando de campo praticamente não existe mais por conta da falta da torcida. Acho que o Santos foi extremamente prejudicado no jogo do Sul. Não adianta o senhor Renato Gaúcho vir falar o contrário, porque o Renato é cheio de querer falar, desviar o holofote e tal. Ele chora muito, né? Exatamente. Ele montou em cima do juiz no jogo quarta-feira passada. Ele montou em cima do juiz e ele deitou e rolou, porque o juiz era fraco. Mas só pra gente não voltar, porque senão eu também vou ficar estressado e eu não quero. O jogo dessa quarta-feira agora na Vila Belmiro o Giamota não tem condição, Alisson não tem condição. O Alisson é um caso que eu defendi a escalação dele e para mim eu cheguei no meu limite com o Alisson. Não tem condição nenhuma, ele não cabe com o estilo e a filosofia tradicionais do Santos. Ele é brucutu, porque ele não sabe se posicionar e ele não tem uma boa saída de bola. A marcação dele é ruim, porque ele faz muita falta, ele joga mais deitado do que em pé. Então, nessas circunstâncias, o Cuca tem um problemão, porque o Pituca para mim é insubstituível. O Pituca tinha jogado todas as partidas do Santos no ano. Isso é surreal. Então, eu vejo o Cuca com grande dificuldade para escalar esse time do Santos. Por mais que o Felipe Jonathan talvez não tenha rendido tanto no meio campo, eu colocaria ele, porque eu não vejo uma opção melhor. Eu não quero queimar um moleque da base num jogo tão grande assim. Colocaria o Felipe Jonathan mais avançado e colocaria o Wagner Leonardo na esquerda. O Wagner Leonardo, que apesar de jovem, vem entrando bem, vem dando conta do recado nos jogos recentes. Acho que o Santos não pode querer administrar a vantagem do 0-0. O Santos não se dá bem entrando para empatar, entrando querendo administrar vantagem. A gente, é lógico, era um outro técnico, mas em 2017 o Santos fez exatamente isso contra o Barcelona de Guayaquil. Era a mesma situação, empatou o jogo de 1-1 na ida e tinha a vantagem do 0-0 na volta. Perdeu em casa, foi eliminado. Então eu acho que o Santos não pode se dar ao luxo de querer administrar o resultado, ainda mais contra um time. Acho que vai ser um jogo extremamente. Se tiver num dia inspirado, eu vejo o Santos com chances de avançar, apesar do favoritismo do Grêmio. O jogo da ida, achei um absurdo aquela marcação daquele pênalti, né? E não foi só o pênalti, houve outras situações de jogo ali, mas o pênalti foi um absurdo, né? Porque o jogador, ele, em vez de ampliar o espaço corporal, ele está reduzindo o espaço, ele não tem como ele fazer aquilo com o braço para trás, é muito difícil, é antinatural, né? E depois ele tenta tirar o braço, né? Salvo engano foi o Balieiro, né? Que cometeu o pênalti ali. E, enfim, cometeu o pênalti não, né? Que na verdade, para mim não foi pênalti, né? Enfim, poucas pessoas eu vi assim considerando pênalti. E muito estranho, né? Essa marcação no final do jogo, e aí o Grêmio empata e tudo mais. E aí o Diego Souza fala que se quiser ganhar, ganha tranquilo na Vila, né? E, enfim. Mas o jogo, ele é dentro do campo, né? Essas falas do Renato Gaúcho. Ano passado o Renato Gaúcho também falou bastante coisa, depois tomou 5 do Flamengo. Então, no futebol não se resolve com declarações polêmicas, com essas falas de quem pensa que o time ali está jogando, ou quer dar a entender que o Grêmio está jogando o melhor futebol, ou que o Grêmio é o melhor time do Brasil. Né? Vamos combinar que o Grêmio vinha patinando aí no Brasileiro um bom tempo, né? Inclusive na Vila Belmiro o Santos venceu por 2-1 e não fez um placar mais elástico, porque naquele jogo eu lembro que o Santos fez 1-0 e depois já
começou a querer administrar, que esse é um dos problemas que eu vejo no Santos do Cuca. Ele é competitivo, muitas vezes ele faz uma abafa inicial muito interessante, faz 2 gols, né? Mas aconteceu contra o Sport isso, fez 2-0, depois já começou a querer administrar aquela coisa, parece que o time vai recuando, e enfim, e aí dá problema, né? Dá problema porque o Santos também tem problemas defensivos, né? A bola aérea, a tão falada bola aérea do Santos, ela é bem complicada, né? Então, assim, eu vejo como um jogo muito difícil, né? O Santos também perdeu gols ali incríveis, né, no primeiro jogo, que estão fazendo falta, né? Mas eu vejo como um jogo bem difícil, né? E já seria mesmo se o Santos tivesse vencido lá por 2-1 ou por 2-0, já seria difícil, né? Imaginem tendo empatado. O Santos tem uma vantagem, eu gosto, né? É claro que o Santos está desfalcado, mas eu vejo que o ataque do Santos, assim, se fosse ataque titular, individualmente, ele é melhor que o ataque do Grêmio, na minha opinião, né? O próprio Diego Souza, né? Não é um jogador que é regular, muito pelo contrário, faz jogos bons e faz jogos ruins no Grêmio. Não é aquele jogador que tem uma sequência de jogos bons, né? Ele oscila bastante, pelo que eu acompanho, assim, né? Um pouco aí do time do Grêmio. Mas eu vejo que o Santos ele tem sim a condição de tentar fazer um jogo com as linhas mais altas, né? Pressionando ali o Grêmio. Acho que o Santos tem realmente que ir para cima, né? E eu espero que o Santos tenha uma intensidade, né? Porque o Santos poupou jogadores e acho que tinha que poupar mesmo contra o Flamengo, porque é uma situação que o Santos já está bastante desfalcado, inclusive, né? Então, se você perde, por exemplo, o Marinho, né? Se você perde algum outro jogador aí, né? Não sei, o Pará, que vem sendo importante na Libertadores, porque apesar de achar que o Madison ofensivamente ele é melhor, né? O Pará ele consegue marcar ali, e ultimamente até no jogo contra a LDU ele fez muito bem aquela jogada incrível, né? No gol que o Soteldo fez, né? E enfim, então o Pará hoje para mim tem que ser o titular, né? Então eu acho que o Santos fez bem, né, de poupar os jogadores ali. Ainda tem a questão da Covid, né? De repente, por mais que sigam os protocolos aí, acontece uma infecção de um Marinho e aí você perde o Marinho por tantos e tantos dias, né? Como está acontecendo com o Soteldo aí, por conta dessa suspeita que ele teve horas antes ali do jogo contra o Grêmio, né? Então é bem complicado, além de toda a questão já fisiológica, né, de você ter um risco de contusão, você tem um risco também de infecção pela Covid-19. Então o Santos fez bem de poupar, mas em contrapartida, o que a gente espera? O que eu espero particularmente? Que o Santos entre no jogo contra o Grêmio, e isso passa pelo Cuca também, buscando o ataque o tempo inteiro. O time vai ter que marcar, o time vai ter que morder, o time vai ter um Grêmio que é qualificado sim, que tem peças interessantes sim, principalmente no meio de campo, certo? Então o Santos vai ter sim que marcar, claro, mas todo jogo tem que fazer isso, né? Mas eu espero que o Santos marque, mas sem abdicar de atacar em nenhum momento. Vamos supor que o Santos vai lá e faça 1 gol ou 2 gols no primeiro tempo, e aí já começa a querer administrar aquela coisa, no primeiro tempo mesmo. Eu espero que não faça isso, né? E se o Santos quiser se defender, quiser não se expor tanto, que seja, né, com toque de bola, com cadência, como o Santos fez muito bem lá. Aliás, queria destacar um jogador aqui, né, que é um jogador que eu vi aqui, oscilava um pouco, mas eu já via potencial, mas que nos últimos 2 jogos ele foi muito bem, em especial lá no Sul, achei que ele foi monstruoso e vejo um potencial muito grande para ele ser titular desse meio de campo, que é o Sandri, né? O Sandri, para mim, é uma peça que tem que estar na quarta-feira. Isso para mim é fato. O outro jogador vai ser o Guilherme Nunes, que é um pouco novo, mas nem tanto, mas existe um receio, né, pela pressão do jogo, é um jogo muito importante, inclusive o principal jogo do Santos no ano, né? Existe esse receio, né? O Jobson tem aquele problema, né, muitas vezes está desligado. No último jogo ele estava ligado, mas parece que estava ligado até demais da conta, né? Ele realmente estava muito aceso ali, enfim, se continuasse no jogo, ainda mais com aquela arbitragem, né, que nós tivemos lá, com vários lances ali bem duvidosos marcados contra o Santos, ele poderia ser expulso, né? Então foi bem sacado pelo Cuca naquele jogo. Eu acho que o Jobson vai ter que jogar também, na minha opinião. Talvez esse terceiro homem seja o Felipe Jonathan mesmo.
De repente, Sandri com o Jobson como segundo volante, o Felipe Jonathan mais avançado, ou até o Jobson e o Felipe Jonathan aí se revezando, né? Mas eu espero que o Santos possa fazer mesmo um jogo procurando mesmo dominar o meio de campo, isso vai ser muito importante, e que o Santos tenha intensidade, né? Os jogadores estão descansados, certo? Então eu acho que o mínimo que tem que ter ali é a intensidade mesmo, competir, buscar cada bola e, enfim, toda aquela vontade, aquela gana. Eu sinto que os jogadores do Santos, eles estão realmente bem, inclusive incomodados, né, com toda essa soberba do Grêmio, a soberba do Diego Souza. Então eu sinceramente acredito que o Santos vai sim se classificar. Não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil porque não é fácil, né? Quartas de final aí contra até falei oitava, falei errado, né? No começo da nossa conversa sobre o jogo, são as quartas de final, mas eu acredito que o Santos consegue sim. Eu acho que o time do Santos que vai estar em campo, ele vai ser competitivo. Apesar de não ter o fator torcida, o Santos se sente à vontade na Vila. Eu espero que o Santos, apesar de já ter feito alguns jogos esse ano bem abaixo, né? Parece que o Santos joga mesmo melhor fora de casa do que em casa, mas o Santos se sente à vontade na Vila e enfim, conhece melhor ali, né? Os atalhos do campo, enfim. Espero que o Santos consiga realmente fazer um jogo bem competitivo, e acho que a vantagem do Santos não é tão grande, mas ela é boa. Mas é aquilo, não adianta querer entrar com o regulamento debaixo do braço, né? Até porque o Santos, a gente sabe que tem esse DNA ofensivo mesmo, então tem que entrar, jogar, né? E até sentir que contra a LDU houve um pouco isso em certos momentos do jogo, no jogo de volta, o Santos querendo jogar com regulamento, e aí deu problema, né? Quase deu um problema maior ainda, né? Que seria uma eliminação para um time que o time da LDU, na minha opinião, individualmente ele é bem inferior ao time do Santos. Encerrar um pouquinho, então, agora tem uma informação nova aí sobre o atleta, né, o Diego Pituca, volante aí do Santos, né? Uma proposta nova do Kashima Antlers, time do Japão aí, aproximadamente 8,2 milhões aí de reais, né? Já foi, segundo aí o noticiário, né? Já foi aprovada pelo Comitê de Gestão e o Conselho Fiscal, que tinha recusado aí transações anteriores, né, do Veríssimo, né, recentes, né? O Conselho Fiscal aprovou essa negociação. É uma proposta por 50% dos direitos do Pituca, né? Bom, vamos lá então. Queria a opinião aí do Matheus sobre essa negociação. A ideia do time japonês é ter o jogador ainda em dezembro, né? Segundo o noticiário aí. Diga lá, Matheus. Então, Felipe, daí saiu já o parecer do Conselho Fiscal aprovando a venda. E tem um detalhe sobre a saída dele. Ele sairia em dezembro se o Santos for eliminado na Libertadores. Se o Santos avançar para a semifinal, ele fica até o fim da participação do Santos na Libertadores. Então, se o Santos disputar uma semifinal, uma final, o Pituca terminaria a sua participação na Libertadores, iria para o time japonês só depois. Mas mesmo assim, eu acho... É isso, mas mesmo assim eu acho uma negociação muito ruim, uma venda péssima. O Pituca, por mais que já tenha 28 anos, acho que vale um valor maior, sei lá, uns 13, 14 milhões de reais pela parte do Santos. Então, vender por um valor tão baixo, 5, 8 milhões de reais, o Santos praticamente não paga muitas contas. Vai conseguir pagar um pouquinho de salário. No parecer do Conselho Fiscal, fala em usar essa verba para pagar a primeira parcela do Hamburgo, pagar salário dos jogadores, mas é um valor muito pequeno, né? Você vai pagar uma coisa ali, outra coisa aqui, mas não vai resolver muito a situação do Santos. Então, pela importância do Pituca, a identificação com o clube, eu acho que 8 milhões de reais é um valor muito baixo. E uma coisa que saiu nos portais, que o Rueda nega, é que o Rueda meio que concorda com a venda ou foi consultado sobre a venda. Então, teria uma aprovação mais ou menos do Rueda. O Rueda nega, mas saiu nos portais que tem um alinhamento do Rolo com o Rueda. Saiu no Lance, no UOL, em outros portais. Então, o Rueda é ciente do negócio. Então, se o Rueda realmente sabe do negócio, está aprovando, eu acho que é uma bola fora do novo presidente, que é um valor muito baixo mesmo, que o Santos não vai conseguir nem repor a altura e muito menos pagar suas contas. Vai pagar uma conta fluxo de caixa, né? Pagar a questão do Hamburgo, salário dos jogadores, mas não resolve muita coisa. E aí, Longo? Eu acho inadmissível você perder o Pituca. O Pituca, como eu disse anteriormente, para mim é insubstituível nesse time do Santos.
Ele é insubstituível porque ele tem uma saída de bola sensacional, ele marca bem, ele corre o campo inteiro. Então eu não abriria mão do Pituca por esse valor de 8 milhões de reais. Vai ser um valor que, como o Matheus disse, você vai pagar uma coisinha ali, outra ali, mas está longe de resolver os seus problemas. Então eu não abriria mão do Pituca de jeito nenhum, ainda mais no final de temporada. Mesmo que o Santos seja eliminado na Libertadores, ainda tem o Campeonato Brasileiro para lutar por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Então eu acho ruim, eu acho uma besteira gigante do Conselho se aprovar essa venda do Pituca. Eu acho que o Pituca, eu não sei se ele tem um valor assim de mercado tão maior que esse, né? Agora, a gente está no final aí de gestão, né? A transição aí, essa gestão de transição, né? Agora é transição porque já tem um presidente eleito, mas o próprio Rolo falava em gestão de transição quando ele assumiu o clube aí uns meses atrás aí, né? Se não me engano, em setembro. E já falava que era uma gestão de transição, porque praticamente um mandato tampão ali, né? Até o final do ano. Quando ele substituiu o Pérez, né? Quando o Pérez foi afastado, depois o Pérez foi empichado aí, né? Enfim, sofreu impeachment, né? Agora, eu acho que por mais que o valor do Pituca não seja, não vejo como o Pituca, inclusive com a idade que ele está, ele receber proposta muito maior do que essa. Maior que essa. Talvez com um eventual título de uma Libertadores, por exemplo, ele atuando muito bem nos próximos jogos aí, né, ele consiga valores maiores. Agora, como nós estamos no final da gestão, eu acho que seria mais prudente os conselheiros, apesar da aprovação do Conselho Fiscal e tudo mais, deixarem para a próxima gestão decidir. Os próximos, no caso aí, né, seria a gestão do Rueda, e aí começando o mandato, aí o Rueda não precisaria, né, essa aprovação está tendo que ser pedida, para o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo, que nós estamos nos últimos 3 meses aí de mandato, né? Enfim, mas eu como penso assim, que o Conselho não deveria aprovar, pensando nisso, está muito perto, né? É um valor que, como vocês falaram, não vai resolver grandes coisas, né? Então está muito perto aí da próxima gestão, né? O Rueda tem negado que concordou, né? Então, né? Claro que uma concordância pública dele também teria um peso, porque aí os próprios conselheiros podem falar, não, se o próximo presidente vai vender mesmo, então, né, a gente já pode aprovar a venda agora, mas não sei, precisaria, né, de repente, isso ficar mais claro se o Rueda concorda ou não com isso. De qualquer maneira, penso que não havendo essa concordância pública, né, clara, assim, do próximo presidente, deveriam deixar essa decisão para o próximo presidente mesmo, né? Para que ele possa optar aí por vender ou não. Não acho que o time japonês necessariamente desistiria, porque faltam muito poucos dias, né, para começar a gestão do Rueda, e aí a próxima gestão define, que é o mesmo que eu penso em relação à situação do Veríssimo, né? A não ser que realmente houvesse uma situação muito complicada, muitas dificuldades, Santos com muitos meses de atraso, mas a gente sabe que não é isso, né? Santos já pagou o 13º de funcionários, o próprio Rolo falou isso na semana passada aí, né? Que o Santos já fez vários pagamentos aí e deve fazer outros, né, nos próximos dias, inclusive podendo aí até finalizar a negociação com o Atlético Nacional e o Atipato, e o Santos ter retirado aquele ban lá da FIFA. Então eu acho que o ideal seria esperar. Eu penso que não necessariamente o Pituca, mas alguns jogadores, né, que na minha visão o Pituca, apesar de bom jogador, eu não vejo como ele insubstituível, né? Eu acho que o Santos tem que pensar nisso na próxima gestão. Alguns jogadores, às vezes com um valor menor, muitos jogadores o Santos perdeu, né, por fazer, inclusive, uma má gestão, e o Santos poderia ter ganhado alguma coisa, né? O Leandrinho, é o caso do Cittadini, né? Vários jogadores aí que o Santos perdeu, que não eram craques, né, mas o Santos poderia sim ter conseguido algo, porque eram jogadores bons, de potencial, né? E tudo que o Santos puder vender e fazer dinheiro, né, ou conseguir boas trocas com jogadores, é interessante. Então eu não acho que o Pituca tem um valor de mercado tão maior que esse, mas ao mesmo tempo eu não acho legal, faltando tão poucos dias e sem uma necessidade extrema, o Conselho aprovar essa venda. Encerrar então, gente? Oi, já deu já.
Já deu. Vamos lá, então. Bom, é isso. Estamos aqui finalizando mais um episódio, né? Depois dessa série aí de muito aprendizado, entrevistar os candidatos a presidir o Santos, enquanto pré-candidatos e depois enquanto candidatos ali, que era o caso do Cury e do Miltinho. E agora na torcida aí para que o Santos faça um grande jogo na quarta-feira, né? Matheus, um alô final seu. Um abraço para a torcida santista que está escutando aqui o podcast do Peixão, para se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, que cada vez mais conteúdo do Santos aqui no podcast. Agradecer também a audiência que a gente teve com as entrevistas com os candidatos. Foi muito bacana fazer as entrevistas com os 6 candidatos. E um abraço também para você, Felipe, para o Longo, e até a próxima. Longo. Vamos Vai lá. Valeu Felipe, valeu Matheus, valeu Nação Santista pela audiência e um grande abraço a todos. É isso aí. Também agradeço aí a audiência. Só um alô aí para 2 famílias, né? Walter Torre, né, um grande santista aí, os nossos sentimentos, né? Tenho certeza que eu falo aqui em nome também do Matheus e do Longo, né? Que faleceu devido à Covid. E o Marcelo Veiga, né? Essa semana aí, foi lateral do Santos, né? Na década de 90 e depois também era um técnico muito dedicado, pelo que a gente ouve falar, né? Com uma história legal no Bragantino. Enfim, então, nossos sentimentos. Covid-19 fez mais 2 vítimas, né, e tantas vítimas, mais de 180 mil no Brasil, um país onde muitos governantes aí menosprezam a doença, né, e o combate à doença, na minha visão, é muito mal feito, né, por vários governantes, e tem esse reflexo aí. Agradeço também todo o pessoal que mandou as perguntas, né, das entrevistas, foi muito legal a interação, a participação, e espero que a gente consiga interagir cada vez mais, né, o nosso objetivo é realmente, né, fomentar essa discussão, esse debate entre os santistas, né? E espero aí que todos fiquem bem, se cuidem, a pandemia não acabou, né? Que todos fiquem bem, que Deus conforte as famílias aí, do Marcelo Veiga, do Walter Torre, e todos que se foram. Um grande abraço, que o Santos possa fazer um grande jogo e vencer bem o Grêmio na frente.